querido amigo. Meu irmão, você está em casa, fique à vontade, esse é o teu povo, tá bom? Obrigado. Amém, a paz de Cristo a todos. Amém, que alegria conhecer essa linda igreja, né? Estamos falando, acompanho pelas redes sociais, né? Já há tempo. Quero agradecer a oportunidade ao apóstolo Wagner, bispo Aline, né? Aos demais obreiros, Tiago Fialho, né? É isso? Tá aí, pastor Tiago, a esposa, da época, né, que eu participava ali na Macaé, 1 ou 2 ali, eu não lembro. Macaé 1, né, com o pastor Jarmute, e eu era lá de Rio das Ostras, do Devec em Rio das Ostras, e quis o Senhor me levar para Portugal em 2018, e lá estamos, pastoreando uma igreja na cidade do Montijo. Quando você for a Portugal, você vai passar lá também. Se você for em Portugal e não passar na Devec Montijo, deu troco. Vamos lá comer um bacalhau, amém? Terei um prazer lá e apresentar o melhor bacalhau de Portugal, né? Então, passe lá. Sou pai de 3, Ana Júlia, Ana Bela, Tiago Júnior, casado com a Raquel Menezes, como foi aqui bem apresentado, e morei aqui na região de Rio das Ostras ali por muito tempo, e aprove Deus me levar lá para aquelas terras. E quero dizer que Deus tem operado lá, Deus tem feito milagres lá naquela terra, em nome de Jesus, amém? Eu quero perguntar aqui, antes de começar a ministrar, se tem alguém aqui que tem um problema, que esse problema está já há muito tempo, ele vem durando já um tempo considerável, e você tem feito a sua parte, tem feito aquilo que está ao seu alcance, mas está com dificuldade da resposta chegar, de algo acontecer, o milagre vir até a sua direção, a porta se abrir. Se tiver alguém nesse cenário, faça o sinal com as suas mãos, que eu tenho uma palavra profética para a sua vida hoje. Você crê? E eu também tenho uma palavra profética. Hoje é o culto profético. Tem uma palavra profética para aqueles que estavam tudo bem, mas de pouco tempo aconteceu algo. Pouco tempo algo saiu do controle. Pouco tempo uma porta se fechou. Há pouco tempo algo inesperado aconteceu. Tem alguém aqui assim nessa condição? Eu tenho uma palavra profética para a sua vida também. Você crê? Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo do número 21 até o 42. É uma leitura um pouco grande, mas é importante lermos uma passagem muito conhecida. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. A minha versão aqui é a NTLH, talvez você vai ler numa versão um pouco diferente, do versículo 21 até o versículo 42. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Glória a Deus. Diz assim, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Então a mulher,
que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz, ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito, pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Pai, estou diante da sua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que entra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos ou as intenções do coração. Glorifica o teu nome, a sua palavra venha prosperar naquilo que ela está sendo liberada nesta noite. Tire toda a distração da mente, do coração dos nossos irmãos, para que possam absorver aquilo que tu queres falar. Glorifica o teu nome, Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Acho que eu podia encerrar encerrar, porque só a leitura dessa palavra por si só já é poderosa. Mas tem algumas lições nessa passagem tão conhecida entre nós cristãos. Eu quero trafegar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, nesse período aqui da Bíblia. Primeiro eu quero falar da vida dessa mulher, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que essa mulher, acabamos de ler um relato onde essa mulher teve o seu ciclo menstrual. Ela não cessou, ela teve esse início, mas não teve um fim, não teve um estancar. Ela deu início a uma hemorragia. E nós sabemos que hoje em dia, se acontecer isso com qualquer mulher, isso gera um grande transtorno, gera um grande problema. Imagine naquela época, imagine naquela altura, imagine naquele tempo onde não tinha banheiro, onde não tinha água encanada, onde não tinha materiais hoje como absorvente, que vai no mercado e você compra, não tinha nada disso. Não tinha um higiene básico para que pudesse ser feito. Imagine a situação daquela mulher. Essa mulher, ela passou por grande dificuldade a partir dessa enfermidade se apresentar na vida dela. Mas a Bíblia vai dar um apontamento para algo muito interessante, que é a primeira lição que eu quero aplicar sobre a vida dessa mulher e aprender com essa mulher. Essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela investiu tudo o que ela tinha para que ela obtesse a cura. Ela gastou tudo o que tinha para que ela fosse curada, com tratamento com médicos. Só que isso aqui já é uma grande lição para o nosso dia atual. Pastor, não estou percebendo onde que o senhor quer chegar, porque hoje em dia tem muitas pessoas que não querem saber de fazer um tratamento, não querem saber de fazer um exame, só que gasta rios de dinheiro para ir no restaurante, gasta dinheiro para viajar, gasta dinheiro para comprar o iPhone 16 Pro Max, gasta dinheiro para comprar o tênis da moda, mas quando quer fazer um exame de R$100, R$200, R$300, fala que é caro. Essa mulher aqui, ela gastou tudo que tinha
Provavelmente, eu quero conjecturar aqui, ilustrar de forma, claro que não é verdade, mas ela vendeu sua televisão de 55 polegadas, ela vendeu seu sofá, porque ela entendia que o bem maior era a vida dela. Então, o que adiantava ter coisas e não ter saúde? Então, essa mulher nos dá uma lição, que eu tenho que cuidar daquilo que vale mais. A nossa vida vale mais do que qualquer coisa. Uma viagem não vai te salvar, um restaurante não vai te salvar, um tênis novo, muito menos um telefone novo vai te salvar, mas um exame precoce pode evitar muito problema na nossa vida. Que mulher interessante, que mulher com atitude. Eu lembro que teve um homem que eu conheci, que ele morreu. Sabe por que ele morreu? Porque ele tem uma cárie no dente. E ele não tratou porque tinha que fazer canal e ele achou caro. E aquela cárie gerou uma infecção. E a infecção levou ele à morte. Só que o curioso disso é que ele morreu com um cordão de ouro grosso no pescoço. Se ele vendesse aquele cordão, pagaria o tratamento. Mas ele preferiu morrer, mas permaneceu com cordão de ouro, para impressionar quem não tem nada a ver com a sua vida. Eu aprendo com essa mulher que eu tenho que investir naquilo que vale a pena. E eu quero dar conselho para alguém aqui. Ei, quanto tempo você não investe em você? Talvez você perde tempo investindo na vida de várias pessoas, mas não investe em você, não cuida de você. Você é tão preocupado em cuidar da vida de todos e esquece de cuidar de você. Deus tem uma boa velhice para você, assim como Davi teve uma boa velhice. Deus tem uma boa velhice para você também, mas você precisa fazer a sua parte hoje. Cuide de você, invista em você, aprenda com essa mulher. Aleluia, glória a Deus. A minha sogra diz que viúvo é quem morre. Quem está vivo, cuida não, para você ver se no teu velório já não tem alguém lá de olho na sua varoa ou no seu varão. Invista em você. Outra coisa que me chama a atenção nessa mulher é que essa mulher, ela foi cercada por notícias ruins. Primeiro, foi que o sangue não estancou. Talvez ela perguntando, vem cá, com experiência, quanto tempo dura? 7 dias, 3 dias, 5 dias, às vezes 10 dias, mas o meu tem mais. Essa mulher, ela recebe uma notícia ruim, porque ela está acometida por uma grave enfermidade, uma hemorragia. Essa mulher, ela vai fazer a sua parte, como eu acabei de falar. Ela investe em tratamento, ela investe em medicamento, ela investe nos médicos, ela desprende tudo que ela tem para investir. Mas eu imagino a expectativa que ela criava a cada novo tratamento, a cada novo médico, método de tratar diferente. A expectativa dela era receber notícia boa, mas no final só vinha notícia ruim, porque a Bíblia vai dizer que ao invés de melhorar, piorava a situação dela. Então essa mulher recebe uma notícia ruim, que ela está enferma. Depois ela recebe várias notícias ruins dos médicos, dizendo que o tratamento aplicado na vida dela não estava sendo bem sucedido. E aí chegou uma fase onde Levítico 15 tem que se cumprir na vida dela. A lei mosaica, que uma pessoa com essa enfermidade, ela se tornava impura, ela tinha que ser removida da sociedade. Você já parou para pensar que essa mulher poderia ser mãe? Você imagine os fariseus batendo na porta dela, dizendo: ei, eu vou ter que te tirar daqui, você vai ter que ir para fora da cidade, porque você é impura, você não pode estar mais no nosso meio. Ela foi removida do seio familiar, ela foi removida da sociedade. Essa mulher, ela está cercada de notícias ruins, não tem notícia boa há tempo. E talvez seja a realidade de alguém que está aqui me ouvindo hoje. Talvez na sua vida você também está igual essa mulher, cercado de notícias ruins. Quanto tempo você não ouve uma notícia boa? E quando nós olhamos a nossa realidade, nós nos deparamos com coisas ruins, com situações parecidas, porque quando nós olhamos a nossa vida, a nossa volta, estamos cercados por notícias ruins. Quando você lê o jornal, qual notícia boa no jornal hoje? Só vemos notícias ruins. Você lê o Dia, lê o Globo, lê o Extra, lê notícias, vê o jornal aqui também. Agora tem um tal
Mosquitinho fofoqueiro, não sei. É o Tino Júnior. Mosquitinho fofoqueiro, só desgraça. Você entra bem para ver aquilo, você sai mal. Só violência, só problema. Aí talvez você deve pensar assim, pastor, mas é porque é aqui do Rio de Janeiro. Mas se ler as notícias de Portugal, também não tem notícia boa não. Se ler notícia da França, também não tem notícia boa não. Se ler notícia da Inglaterra, também não tem notícia boa. E muito menos na América. Quando nós olhamos para fora, nós estamos cercados de notícias ruins também. Essa mulher, ela estava cercada de notícias ruins na vida dela. Não só na vida dela, mas também notícias ruins externamente. Talvez essa é a realidade de muita gente. Mas uma notícia boa iria mudar o destino da vida dela. Essa mulher que estava cercada de notícias ruins, recebendo notícias ruins, a Bíblia vai dizer que ela ouviu uma notícia boa. E sabe qual foi a notícia boa? Que Jesus Cristo estava passando por ali. E essa notícia iria mudar a história da vida dela. Aquela mulher que estava cercada de notícias ruins, ela criou um ânimo diante de uma notícia boa. Sabe por quê? Porque quando ela descobriu que Jesus ia passar, ela sabia: aonde o mestre passa, milagre acontece. Aonde o mestre passa, a cura chega. Aonde ele passa, o cego enxerga. Aonde ele passa, o mudo fala. Aonde ele passa, o surdo ouve. Aonde ele passa, o cenário de notícias ruins são transformados em notícias boas. E eu quero declarar sobre a sua vida: Jesus está entrando na sua causa hoje. Jesus está inaugurando um tempo de notícias boas. Jesus está cancelando o tempo de notícias ruins na sua vida. Talvez tenha gente aqui que está há muito tempo sofrendo, e Deus manda te dizer nessa quinta-feira profética: chegou o tempo de novidade da parte de Deus. Chegou o tempo de boas notícias bater na sua casa. Chegou o tempo do e-mail chegar, seu telefone tocar. Chegou o tempo de boas notícias. Vem boas notícias em direção à sua casa, à sua vida, à sua família. Creia, creia, creia que vem boas novas. Aleluia, aleluia. Ela ouve uma notícia boa. Opa, é a minha oportunidade. Aonde Jesus passa, ele muda cenário. Então ela cria uma estratégia. Qual estratégia? Eu sou impura, eu não posso estar no meio da sociedade. Eu vou quietinha, vou tocar. Que fé dessa mulher. Todo mundo, nós vemos Jairo. O que Jairo chega para Jesus e diz: Senhor, a minha filha está mal, a minha filha está morrendo. Vai lá, estenda as mãos sobre ela para que ela viva. Jairo está pedindo que Jesus vai na casa dele, estenda a mão sobre a filha dela para que ela viva. Essa mulher está indo totalmente diferente. Ela fala: se eu somente tocar, eu não preciso que ele estenda as mãos, mas se eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Eu serei curada. E ela sai daquele ambiente de isolamento com esse propósito: eu vou tocar na orla dele e vou ser curada. E não é que ela bota o projeto em andamento e ela vai em direção a Jesus no meio da multidão. Imagino ela furando. Eu penso que ela esteja com uma capa para fechar o rosto dela, para não ter visibilidade, para não reconhecer. Essa mulher não pode, é impura, tem que sair daqui. Ela tinha que tocar na orla de Jesus. E ela foi. E não é que quando ela toca, a Bíblia vai dizer que ela foi curada instantaneamente. Aquilo que a medicina tentou, não conseguiu. Aquilo que o tratamento médico tentou, não conseguiu. Quando ela tocou em Jesus, ela foi curada instantaneamente. Aqui eu aprendo mais uma coisa: tem hora que a medicina tem que se curvar diante da enfermidade, mas nenhuma enfermidade ela prevalece quando Jesus decide curar. Quando Jesus decide curar, ele cura na hora que ele quer e instantaneamente. Ei, não está nem no esboço aqui, mas eu quero liberar uma palavra profética para alguém aqui hoje. Deus está liberando a cura, é hoje. É instantaneamente.
instantaneamente. Não vai ser depois, é hoje. Assim como essa mulher foi curada, Deus está curando pessoas aqui hoje. Deus está curando enfermidade aqui hoje. Deus está liberando. Jeová Rafa está aqui e manda te dizer: ei, eu estou passando. Eu vou te curar hoje. Eu vou te curar hoje. Eu vou te livrar dessa enfermidade hoje. Eu vou dar um basta nessa enfermidade hoje. Aleluia! Aleluia! Ela toca e ela é curada instantaneamente. O plano, a metade do plano deu certo, porque ela planejou: eu vou lá, vou tocar e vou sair. Até o toque, ela tocou e foi curada. Metade do plano. Agora só faltava a parte mais fácil, que é sair. O mais difícil já aconteceu, que ela chegou até ele, tocou, foi curada, e agora a parte mais fácil do plano dela: sair de cena. E quando ela decide sair de cena, Jesus, que está caminhando com a multidão em direção à casa de Jairo, para. E quando Jesus parou, quebrou o plano dela. Quando Jesus parou, quebrou o plano dela. Porque você já viu uma celebridade ou um presidente, alguém com autoridade, quando está cercado de uma multidão, que ele para, o que a multidão faz? Para também, sim ou não? Ela não estava contando com Jesus parar. Quando Jesus parou, ela não podia mais andar. Porque se ela anda enquanto todo mundo está parado, vai chamar atenção. E ela não queria chamar atenção, então ela teve que parar. Aí Jesus para e faz uma pergunta: quem me tocou? E quando ele fala quem me tocou, entra os discípulos desligados. Senhor, a multidão te aperta e você pergunta quem me tocou? O interessante é que Jesus não perguntou quem me apertou, quem me comprimiu. Jesus perguntou quem me tocou. Porque no meio de uma multidão tem quem aperta, tem quem comprime, mas tem aqueles que conseguem tocar em Jesus. E para tocar em Jesus não é qualquer um. A multidão, no meio da multidão tem muita gente que vem para a igreja. Desculpa falar, isso aqui não é aqui não, isso é lá em Portugal. Aqui não acontece isso. Mas lá em Portugal tem muita gente que vem para a igreja, mas não consegue entrar no culto. Porque para tocar em Jesus, não basta vir na igreja, tem que vir para a igreja, mas entrar no culto. Pastor, mas vir para a igreja não entra para o culto? Não, vir para a igreja é uma coisa, entrar no culto é outra. Ali na multidão tinha muita gente precisando de milagre, mas ela conseguiu tocar em Jesus, porque ela conseguiu tocar. E quando nós vemos muita gente na igreja, por que muita gente ora, vem para a igreja, está aqui e não consegue receber o milagre? Eu respondo, não, volto a dizer, não é aqui, é onde? Lá em Portugal. Porque muita gente não recebe o milagre lá em Portugal. Sabe por quê? É transmitido, pastor, esse culto? Meu Deus do céu. Quando eu voltar lá, o povo vai puxar minha orelha. Que isso, pastor? Então, quando ela para, Jesus fala quem me tocou, está claro que no meio da multidão ela conseguiu alcançar o que a multidão não conseguia. Porque todos apertavam, mas não conseguia tocar, e ela conseguiu tocar. E eu, meditando sobre essa palavra e aprendendo sobre comportamento de cristão no culto, eu cheguei à conclusão, porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja e não conseguem entrar no culto. Aí a pergunta é, por que vem para a igreja e não consegue entrar no culto? Sabe por quê? Porque está mecanizando o culto, está se acostumando com o culto, com o encontro. Está na sua agenda o dia de culto, já está banalizado o seu culto. E quando está banalizado o seu culto, você não consegue se concentrar. Você vem para a igreja, mas está pensando, o que eu vou comer amanhã? Qual roupa que eu vou vestir amanhã? Como eu vou resolver esse problema amanhã? Está na igreja, mas está pensando, o que vai ser do meu filho essa semana? O que eu vou fazer? O que eu vou comprar? O meu pagamento, quanto eu tenho na conta ainda? Está aqui no culto presente de corpo, mas a mente está fora. E se você está aqui presente de corpo, mas sua mente está fora, não consegue tocar em Jesus. Porque Jesus só é tocado para aqueles que vêm para a igreja,
mas consegue entrar no culto. Eu quero declarar que hoje você veio e você vai entrar no culto. Eu quero declarar que a partir de hoje você vai acordar no dia de culto. Você não vai fazer tudo o que você tem que fazer para depois chegar aqui em cima da hora e chegar na igreja. Não, você vai acordar e vai preparar seu dia para você vir para o culto. Porque quando você fizer isso, você vai entrar pelas portas de forma diferente, mais ligado com o céu, mais conectado. E quando você dobrar o seu joelho, você vai dizer: Senhor, tira toda a distração da minha mente. Eu quero levar minha mente cativa a Ti. Eu quero prestar meu melhor culto hoje. E quando você fizer isso, você vai conseguir tocar em Jesus todas as vezes que você entrar por essas portas. Aleluia! Tem um provérbio japonês que diz: quando você for comer maçã, coma maçã. Pastor, não entendi. Eu te explico. Você já reparou que a gente come maçã fazendo outras coisas? A gente come maçã. Você já viu pessoa comendo maçã? Eu não, mas já viu pessoa comendo maçã e andando de bicicleta? Quem já viu? Você já viu pessoas comendo maçã e estudando? Porque a maçã permite isso. Você está comendo a maçã e está fazendo outra coisa. Só que tem muita gente fazendo do culto da maçã. Está aqui no culto, mas está falando no WhatsApp. Está aqui no culto, mas está vendo Instagram. Está aqui no culto, mas está com a cabeça lá fora. E Deus manda dizer: quando você vier para esse lugar, aqui não é outro lugar onde Deus manifesta a sua presença. Moisés, quando eu estou na presença de Deus, Deus falou: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. 2 Crônicas 2:20 vai dizer: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É desse altar aqui que sai palavra de vida para você. É desse altar aqui que sai direcionamento para a sua vida. É desse altar aqui que sai palavra que vai trazer livramento sobre a sua casa. Quando você entrar aqui, não entre de qualquer forma. Saiba, você não está num lugar onde Deus manifesta a sua presença. Você não pode se comportar aqui como você se comporta no mercado. Você não pode se comportar aqui como você se comporta na faculdade, no seu trabalho. Esse lugar aqui é diferente de todo outro lugar que nós frequentamos. Aqui é a casa de Deus. Essa mulher, Jesus fala: alguém me tocou, quebrou o projeto dela, quebrou o objetivo dela, chamou a atenção. E a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para ver quem era. E quando Jesus diz, a Bíblia diz que ela vai temendo e tremendo. Aí ela tem que falar o que aconteceu. Ela tem que narrar o que aconteceu. E ela diz que ela já havia 12 anos. Ela conta a história dela, ela conta o testemunho. Tem várias correntes teológicas. Por que Jesus parou? Por que Jesus quis que ela falasse? Eu tenho a minha leitura, a minha concepção desse momento aqui da passagem. Meu ponto de vista é: nós sabemos que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Sim ou não? É difícil nós compreendermos isso na totalidade, porque não existe nada e ninguém que foi 100% homem e 100% Deus, senão Jesus. São a união de duas naturezas. A teologia sistemática vai dizer que é a união hipostática, a união de duas naturezas. Tem muita gente que diz que Jesus, cita Filipenses capítulo 2, que Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão de ser Deus para se fazer homem. Se nós irmos por esse caminho, nós falamos uma heresia, porque um dos requisitos para ser Deus é o princípio da imutabilidade. Nunca houve na história um momento que Jesus deixou de ser Deus. Não tem como ele abrir mão, porque se ele tivesse isso, não seria Deus. Um dos princípios para ser Deus é ser imutável. Então ele é imutável, ele não abriu mão da sua natureza. Ele fez uma união da natureza humana com a natureza divina. Ele era 100% homem e 100% Deus. E por ser 100% homem e 100% Deus, Jesus sabia que a filha de Jairo tinha morrido. E por saber que a filha de Jairo tinha morrido e que os mensageiros já estavam chegando, na minha visão, é Jesus falando para Jairo: Jairo, você precisa ouvir isso aqui. Jairo, você precisa ouvir esse testemunho. Aí a mulher fala: eu estava com fluxo há 12 anos.
e eu toquei na orla dele e fui curada imediatamente. Eu vejo nessa hora, sabe o que? A fé de Jairo aumentando, a fé de Jairo sendo fortalecida. Eu não sei você, mas eu, quando ouço testemunho, a minha fé vai lá em cima. Eu amo ouvir testemunho. Se Deus fez um milagre na sua vida, abra a sua boca, porque testemunho bom é testemunho contado. Deus permite muitas vezes eu e você passarmos por problema, sabe por quê? Só para gerar um grande testemunho, para aumentar a fé de alguém. Porque quando eu ouço o testemunho de alguém que está saindo de um problema que eu estou entrando, logo eu penso, se o meu pai fez na vida dele, fez na vida dela, vai fazer na minha vida também. Se Deus fez um milagre na sua vida, conte o testemunho, conte para a sua vizinhança, conte para os seus familiares. Testemunho bom é testemunho contado. Jesus dizendo, Jairo, não está escrito, conjectura minha, Jesus dizendo, Jairo, escute isso aqui. Pastor, por que o senhor afirma que é isso? Pela postura de Jairo quando os mensageiros chegam. A mulher acaba de contar o testemunho e Jesus diz para ela, vai minha filha, a tua fé te salvou. Ser curada desse mal. Ela recebe a cura e a salvação pela fé. Então, quando ele acaba de falar, quem chega? Os mensageiros. E os mensageiros chegam sem forma, sem tato, sem jeito. Eu não sei você, espero que não, mas eu tive uma experiência quando eu tinha 13 anos de idade. Eu estava saindo do mercado, meu pai estava internado muito mal no hospital. Meu pai tinha 33 anos de idade, eu 13 anos. Eu saindo do mercado, veio um amigo meu da infância, que era menor do que eu, entrou correndo, e eu saindo, ele, vem, corre comigo que teu pai morreu. Isso não se dá notícia assim. Não se dá notícia de morte assim. Eu entendo que ele era novo, não tinha sabedoria, mas esses homens aqui que estão trazendo a notícia são pessoas experientes. Esses homens chegam para Jairo e dizem, Jairo, não importune mais o mestre não, porque a sua filha morreu. Está dizendo, Jairo, acabou, a sua esperança acabou agora, não tem jeito. Jairo, deixa ele seguir, fazer outras coisas, porque não vai adiantar nada levar ele para sua casa. O que você veio buscar agora não dá mais, acabou, a sua filha morreu. Irmãos, eu acho que a pior notícia que é de um pai receber notícia da morte de um filho, sim ou não? Quem recebe a notícia da morte de um filho e tem uma postura dessa como Jairo, Jesus vira para Jairo e diz uma coisa, Jairo, não temas, crê somente. Irmão, eu não sei se eu tenho aqui a fé de Jairo não, mas se sou eu, talvez eu ia me jogar no chão chorando. Mas Jairo estava tão impactado com o testemunho que ele acabou de ouvir e com a fé que ele tinha, que Jesus tinha poder para fazer, que ele, em momento algum, você vê ele prostrado chorando. Sabe por quê? Porque a fé dele foi edificada com o testemunho que ele ouviu da mulher. Jesus vira para ele, Jairo, não temas, crê somente. E continua o caminho de direção à casa de Jairo. Eu vejo Jairo, eu imagino Jairo aqui andando de cabeça erguida, isso é, depositando toda a sua confiança naquele que disse para não temer. Agora ele está depositando todas as suas fichas em Jesus. Agora ele não tem mais opção, não tem plano B. Ou Jesus ressuscita, ou eu enterro minha filha. E ele segue em direção à sua casa. Quando ele chega na casa, Jesus se depara com pessoas que estavam chorando. A Bíblia diz, chorando e outras alvoroçadas. Então na casa de Jairo estava tendo um movimento, porque acabou de morrer uma criança de 12 anos de idade. Acabou de falecer. Então tinham pessoas chorando e pessoas andando para lá e para cá. Quando Jesus entra, Jesus pergunta, por que choras? E aquelas pessoas dizem, porque a menina morreu. Aí Jesus responde, a menina não está morta, ela dorme. Sabe o que essas pessoas que estavam chorando fazem? Começam a rir. Ah, irmão, isso aqui. Aquelas pessoas que estavam chorando, quando Jesus fala que ela está dormindo, eles começam a rir. Vamos pensar um pouquinho de forma mais racional. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, nada está à toa. Nada está à toa.
Vamos pensar um pouquinho? Irmão, quem está chorando por causa da morte, quem está chorando de verdade, que está com sentimento ali pela perda de uma criança, sentindo a dor de uma mãe, sentindo a dor de um pai, se alguém chega e fala, não, ela vai ressuscitar, Deus vai curar, você vai fazer assim, amém, Deus abençoe, assim seja. Essa é a postura de um ser humano normal, sim ou não? Mas quando eles riem, revela uma coisa, que quem estava chorando ali na casa, não eram pessoas de verdade, eram pessoas de falsidade. E o riso dela denuncia elas, porque eles estavam chorando. Como é que vai rir diante de um luto? E aí a Bíblia vai dizer que Jesus chama Pedro, Tiago e João, que estava com ele, só o pai e a mãe, e tira todo mundo e entra no quarto sozinho. Jesus está dando um recado: para eu fazer um milagre dentro de casa, eu preciso remover aqueles que estão de falsidade dentro da sua casa. Enquanto eu não remover aqueles que estão de falsidade, está falando que está contigo na hora da dor, mas na verdade nunca estão. Jesus fala assim: eu tenho que tirar, para o milagre acontecer, eu preciso remover. E eu não sei se é para 1, para 2, para 10, ou para 20, ou para 30 aqui, mas Deus vai remover pessoas que não estão com o coração puro, pessoas que não estão somando com você, que na hora que você mais precisar vão te abandonar. E para o milagre chegar na sua casa, Deus vai ter que fazer uma mudança, Deus vai ter que movimentar, Deus vai ter que tirar. Para o milagre ser operado, Deus vai ter que limpar, fazer uma limpeza primeiro. Nosso Deus é especialista em tirar aqueles que nós colocamos e não percebemos a maldade. O nosso Deus é especialista, e Deus vai tirar pessoas da sua vida, para o milagre acontecer dentro da sua casa. Aquelas pessoas saem, Jesus entra dentro do quarto e fecha a porta. Ele olha para a menina morta e diz: menina, Talita cumi, que é a ti te digo, menina, levanta. E a menina imediatamente levantou. E ela foi ressuscitada com o poder da palavra. Jairo ativou a sua fé, e a menina, ela foi imediatamente ressuscitada, e Jairo teve a capacidade de ver a sua filha que estava morta, e agora ela sendo ressuscitada pela boca daquele que é o autor da vida, o nosso Senhor, mostrando que para ele não tem febre da sogra de Pedro, ele cura. Não tem leproso que o médico não consegue, ele cura. Até se morrer, uma palavra dele, ele traz de volta à vida aquilo que morreu. Eu quero declarar sobre a vida de alguém aqui: tem projetos seus que estavam mortos, tem projetos seus que você enterrou, ou já falaram: olha, não mexe mais nisso porque não tem mais jeito. E Deus me trouxe aqui hoje, me fez atravessar o oceano, me trazer aqui hoje, na quinta-feira profética, e manda te dizer: ei, eu sou Deus que trago de volta à vida aquilo que estava morto. Eu sou Deus que faço um caminho no meio do deserto. Eu sou Deus que abre uma porta onde um homem fechou. Eu sou Deus que faço o extraordinário na sua vida. Eu sou Deus que resgato projetos antigos. Talvez tem pessoas aqui que engavetaram o projeto do irmão e dizer: ei, traz de volta a vida, traz de volta à tona, porque eu estou dando ordem de vida hoje. Aquilo que está morto na sua vida, Jesus manda te dizer: eu estou dando sopro de vida novamente. Aleluia, oh, aleluia. Talvez tem gente que falou exatamente isso para você: não precisa buscar mais por isso, porque isso já colocou uma pedra. E Deus manda te dizer: ei, crê em mim, porque eu posso ressuscitar tudo aquilo que morreu na sua vida. Confie em mim, que eu posso fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Tem pessoas aqui que tinham um projeto de negócios, e foi sepultado esse projeto. Deus manda te dizer: ei, chegou a hora de trazer de volta, porque eu vou fazer dar certo, eu vou fazer acontecer. E aqueles que estavam de falsidade, fazendo de tudo para você enterrar, Deus manda te dizer: eu vou glorificar meu nome nessa causa. Eu vou mostrar para eles que eu sou Deus, que eu faço quando quero, que eu não preciso de opinião de ninguém, porque eu sou Deus de eternidade, eternidade eu sou, e quando eu opero, ninguém pode impedir. Aleluia, aleluia. A filha de Jairo, ela é ressuscitada. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus por isso. Só que nada na Bíblia é à toa. Nada na Bíblia é coincidência. Na Bíblia não existe coincidência. Existe Jesuscidência, né? Não existe coincidência. Porque você já parou para pensar como que numa história de duas pessoas tem muita coisa interessante para a gente fazer uma comparação muito interessante? Será que foi à toa a união da mulher do fluxo de sangue interrompeu a caminhada do milagre na casa de Jairo? Está tudo interligado. A Bíblia é linda, a Bíblia é perfeita, a Bíblia ela é extraordinária. Aleluia. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que essa mulher, qual é o nome dela? Sabe? Ela só fala, Marcos só vai dizer sobre a mulher do fluxo de sangue. Não vai dizer, não tem nome, é uma mulher anônima. Mas nessa perícope existe outro que tem nome, que estava precisando de um milagre. Qual é o nome dele? Jairo. Jairo tem nome, e essa mulher não tem nome. E aqui vai uma lição para nós. Se olharmos as pessoas mais envolvidas na obra, você sabe o nome de todo mundo. Mas tem pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez, está há pouco tempo na igreja, ninguém sabe. É Jesus dizendo, tem milagre para quem é conhecido na igreja, mas também tem milagre para quem ainda não é conhecido. Tem milagre para quem tem um nome alto, mas tem milagre para também quem não tem. Porque Jesus não faz acepção de pessoas para fazer milagre. Aleluia. Tem milagre. Pastor, e para por aí? Não. Você quer ver outra? Quantos anos a mulher estava com fluxo de sangue? Quantos anos tinha a filha de Jairo? Significa que a mulher estava sofrendo há quanto tempo? E quanto tempo tinha alegria na casa de Jairo com o nascimento? Isso aqui fala outra coisa. Tem gente, eu falei no início da mensagem, que está com problema há muito tempo. Tem milagre para você hoje. Tem solução de problema antigo para você hoje. Tem resolução de causa. Mas também tem para aqueles que começou o problema há pouco tempo. O problema é recente. Você estava vivendo uma vida boa, estava tudo bem, estava as coisas fluindo, mas do nada mudou. E Deus manda te dizer, tem milagre para você também. Tem milagre para quem tem muito tempo na prova, mas tem milagre para quem tem problema agora recente. Aleluia. Parou, pastor? Não. Jairo era o principal da sinagoga. Significa que ele tinha posses. Sim ou não? E ela? Perdeu tudo, vendeu tudo, investiu tudo. É outra aplicação que eu posso fazer. Tem milagre para quem tem, mas também tem milagre para quem está quebrado. Se você está quebrado hoje, você vai ter amanhã. A questão é, Deus não olha a conta bancária para fazer milagre. Ele faz milagre onde Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Na igreja não existe bênçãos selecionadas para um tipo de povo. Não. Na igreja todo mundo tem acesso ao milagre. Seja o anônimo, seja o conhecido, seja o que tem nome ou não, seja o grande ou pequeno, seja o rico, seja o pobre. Aqui todo mundo recebe o favor de Deus. Todo mundo é alcançado pela misericórdia, pelo favor dele todos os dias. Jairo tinha posses, essa mulher não tinha. Ela recebeu e ele também recebeu. Pastor, acabou por aí? E se puder, se coloque de pé. Posso pedir, bispo? Apóstolo, desculpa. Se coloque de pé, por favor. Essa mulher, ela foi curada aonde? No caminho. Isso é, na rua, na área externa. E Jairo recebeu o milagre dele aonde? Dentro. Aqui na igreja tem gente que precisa de um milagre na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na casa de um outro parente. E tem milagre para você também.
Mas tem gente que está igual o Jairo, precisando de um milagre dentro de casa. E Jesus fez milagre na rua e também fez milagre dentro de casa. Tem pessoas aqui que estão precisando de um milagre lá no trabalho, e Deus manda te dizer: o milagre vai chegar, a porta vai se abrir, a promoção vai chegar, o tempo de honra vai chegar, o tempo de perseguição vai acabar, e eu vou exaltar meu nome lá. Mas também tem aqueles que precisam de um milagre dentro de casa. É a libertação de alguém, é a restauração de um casamento, é a cura de alguém dentro de casa. Jesus fez milagre na rua, mas também Ele faz milagre dentro de casa. Aleluia. O início de Marcos 5 começa com uma mulher doente e um homem com a filha à beira da morte, que no decorrer ela morre. Mas no final teve cura e ressurreição. Eu quero declarar, talvez você entrou aqui mal, mas você vai sair daqui bem. Você entrou aqui com a porta fechada, mas vai sair daqui com a porta aberta. Oh, Deus manda dizer: estou abrindo portas hoje, eu aqui em Macaé. Estou eu liberando e-mails para chegar, resposta que você está esperando há tempo, estou eu liberando hoje, nesta noite. Aleluia. Tem libertação de ambiente. Aquela mulher estava isolada de ambiente, ela não podia frequentar lugares, e ela foi reinserida a ambiente que ela tinha sido removida. Talvez você foi removido de alguns ambientes porque alguma coisa ruim aconteceu, e Deus manda te dizer: eu vou voltar a te colocar naquele lugar. Você vai voltar a sentar em mesas que você foi retirado. Eu vou te reinserir em ambiente. Eu vou fazer isso na sua vida. Aquilo que era notícia ruim para aquela mulher foi transformado em notícia boa. Eu finalizo dizendo que quem aqui é evangélico? Acho que todos, sim ou não? Somos evangélicos. O que é o evangelho? O evangelho não é uma palavra exclusivamente cristã. O evangelho, que é a palavra que vem do latim, é boas notícias, boas novas. Quando o imperador vinha, ele vinha trazer o evangelho, que é boas notícias. As pessoas paravam para ouvir o que o imperador ia falar. Boas notícias. Eu quero declarar: se nós somos evangélicos, significa que nós somos portadores de boas notícias. E aqui em Macaé tem milhares e milhares de pessoas que estão vivendo ciclos de notícias ruins. E sabe quem Deus vai usar nesse tempo para ser um portador de boas notícias? Olha para quem está ao seu lado aí: é você. Você é o portador de boas novas. Nós somos como uma farmácia ambulante, e Deus coloca os doentes na nossa frente para nós entregarmos o medicamento que Ele... Qual medicamento, pastor? É a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. A palavra de Deus, que ela é poderosa, ela é viva, eficaz. Aleluia. Deus vai te usar para alcançar pessoas até o final desse ano. Deus vai te usar para ser boca dele nessa terra. Quando você abrir a boca, o Espírito Santo vai entrar com poder. Fique despreocupado, que quem convence não sou eu nem você, é o Espírito Santo. O meu papel e o seu papel é só abrir a boca, porque eu sou evangélico. Isso é, eu sou portador de boas novas. Ouviu um testemunho aqui nesse altar? Conta para 10 lá fora. Deus fez lá na minha igreja milagres, pessoas foram curadas para a glória de Deus. Aqui é o local que Deus dá boas notícias, mas para ficar retido aqui? Não, isso aqui tem que ecoar por Macaé. Para que pessoas entrem doentes nessas portas e saiam curadas. Pessoas que entrem sem direção, saiam daqui com uma direção. Pessoas entrem famintas por essas portas e saiam daqui saciadas. Isso vai passar pela sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, ou nunca entregou sua vida a Cristo. Deus quer entrar na sua vida, quer transformar notícias ruins em notícias boas, quer abrir portas que você precisa, mas você precisa de um posicionamento, entregar sua vida a Ele, abrir a porta do seu coração, porque o nosso Senhor é cavaleiro. Ele só entra onde a porta é aberta, Ele não força a barra. E essa decisão é exclusiva sua. Seu pai não pode fazer por você, sua mãe não pode fazer por você. Pastor, eu não estou preparado. Quem disse que é questão de preparação? Salvação é questão de decisão.
Você precisa decidir por Cristo nesta noite. Você não sabe o dia da manhã. A nossa vida é como um vapor, mas Deus te trouxe aqui hoje, está te dando uma oportunidade para mudar a história da sua vida. Pastor, se eu levantar minha mão e aceitar Cristo, minha vida vai mudar por completo? Eu não posso te garantir isso imediato, mas uma coisa eu posso te garantir. O que é hoje? A paz que excede todo entendimento. Essa paz que o mundo não consegue oferecer. Você pode comprar um carro blindado, morar no condomínio mais seguro aqui de Macaé, que é uma paz que o mundo pode dar, mas não se compara com a paz que só Cristo pode dar. É a paz que excede todo entendimento, e essa está liberada a partir de hoje, se você tomar essa decisão. Se tiver alguém, levante as suas mãos que eu vou orar por você agora. Só fazer um sinal com as suas mãos. Aproveite essa oportunidade, é hoje. Deus me trouxe aqui hoje para ser um instrumento dele para salvação, para a sua alma, para a sua vida. Onde está você? Levante as suas mãos que eu vou orar por você hoje. Temos alguém que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ou que quer restaurar a aliança que foi quebrada? Os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário, quando o sangue foi derramado. Colossenses vai dizer que ele cravou na cruz toda a cédula de dívida. Isso é, você não tem mais dívida. Jesus pagou na cruz. Tire todo o peso de condenação. Deus quer mudar a sua vida, mudar a sua história, mas você precisa se posicionar. Aí no banco não muda nada, mas se você levantar sua mão, muda tudo. Temos alguém? Se tiver, levante as suas mãos que eu vou orar por você agora. Se não tivermos, que Deus te dê uma nova oportunidade. E apóstolo, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.